Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando a derrota do Santos para o América Mineiro na noite deste sábado por 2-0 lá no Estádio Independência em Belo Horizonte. Peço licença aqui aos nossos apoiadores, Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também Exatec Informática, aos recados no final deste vídeo. O que não vão faltar nas lives e nos vídeos pós-jogo são as análises táticas, análises individuais. Eu vou fazê-las também mais para frente neste vídeo, mas eu queria começar falando sobre o aspecto emocional de todo o conjunto que compõe o Santos, desde o seu treinador até seus jogadores. Vou começar aqui dando alguns exemplos. Eu já ouvi de jogador de futebol que um dos maiores técnicos com o qual eles trabalharam, os melhores, um cara que sabia tudo da parte tática, que tinha um conhecimento absurdo, né? Eu ouvi de mais de um jogador isso. Era o Adilson Batista. Vocês lembram dele? O Adilson Batista foi o técnico que começou a campanha do Santos na Libertadores de 2011 e que não durou. Sabe por quê? Porque o Muricy Ramalho, que eu tenho uma série de restrições ao trabalho dele no aspecto tático, quando chegou, a primeira coisa que ele percebeu, e aí já era o Martelotti na fase de transição, né? Falou assim: esse time é muito pilhado, esse time precisa jogar bola. Aquele jeitão do Muricy, né? Esse time é muito nervoso. E vocês lembram que o Adilson Batista, uma vez, ele deu uma voadora numa placa de publicidade, né? Ele infartou já até, eu acho. E tá aí meio que, não sei nem se ele está trabalhando. Então percebam, um cara que aparentemente, pelo que era dito, tinha grande conhecimento tático, né, técnico, e que a carreira dele não decolou. Outro exemplo, Emerson Leão, técnico que ficou marcado por ser um sujeito de difícil trato, né, já era como jogador, um cara com uma personalidade muito forte, e que em 2002, quando chegou no Santos, se permitiu deixar influenciar positivamente pela alegria dos jogadores. Porque se o Leão tivesse sido o turrão que ele sempre foi, ele jamais teria sido campeão. Ele deixou o Diego, o Robinho, o Elano, a molecada, o William, né? De alguma forma, positivamente, influenciá-lo, né? E eu estou dizendo tudo isso porque, assim, não há uma explicação muito lógica para o que acontece com o Fernando Diniz. Porque o Santos teve 72% de posse de bola, de novo. O Santos chutou 21 vezes contra o gol. O Santos terminou com o time forrado de atacantes contra o América Mineiro. E a bola não entra. Tá certo que o miserável do juiz deixou de dar um pênalti no Madison. Tá certo que o Santos deu azar de novo, né? Como deu azar lá contra o Sport, o chute do Caio Jorge, né? Deu azar daquela bola do Moraes que não entrou, né? O Santos também está numa fase difícil porque você perder dois titulares do nível do Luan Pérez e do Caio Jorge, isso influencia no teu rendimento coletivo. Mas eu percebo que o time do Santos hoje é um time que ele está muito pilhado. O Fernando Diniz, que é um cara que tem uma formação diferente, tem um nível intelectual diferente, ele precisa entender, e eu falava isso quando ele chegou, porque eu defendo a questão tática. O Santos é um time organizado, o Santos ele domina o seu adversário, mas parece que tem alguma coisa, parece que os atacantes do Santos principalmente estão carregando um piano nas costas. Você olha o semblante de alguns, Pirani, Lucas Braga, o próprio Marinho. Tem jogador no Santos que está sentindo o peso dessa coisa excessiva que vem do lado de fora do campo para dentro do campo. Eu sei que você tem hora que o cara tem que botar energia para fazer o time, né, apresentar dentro de campo. Mas ele precisa ter sabedoria, porque não é o tempo inteiro a base dos berros que você vai fazer alguns jogadores render. O próprio Felipão falou isso. O Felipão entendeu, e ele foi influenciado positivamente por uma psicóloga, ele fala isso, a Regina Brandão.
e ele chegou à conclusão assim, eu tinha jogador que eu gritava, e ela me fez entender que eu não podia gritar com alguns jogadores, pela personalidade deles, eu precisava conversar de outra forma. E ele citou o Júnior, lateral esquerdo, né, que trabalhou com ele no Palmeiras e que ele levou para a Copa do Mundo. Então, eu não sei se todos os jogadores do Santos entendem bem essa gritaria e esse palavreado do Fernando Diniz. Você vai dizer assim, pô, mas o boleiro tá acostumado com isso, não sei o quê, né? Pois é, mas é público, né? O jogador vê o tape, não tem torcida. Então capta o treinador do Santos botando uma energia negativa dentro do elenco, dos jogadores. E é por isso que caras como o Cuca, por exemplo, conseguem, às vezes, na base da lábia, ter campanha, mesmo com o time jogando de qualquer jeito. E eu sou um desses que acha que o futebol tem que ter trabalho, que não pode ser na base só do papo furado, da motivação, né? Mas eu também entendo que se você tem um comportamento tóxico, isso porque eu já enfrentei isso profissionalmente, isso prejudica um todo. Eu já trabalhei com gente que era na base do berro, entendeu? Na base da ofensa. Eu, mais escolado, ainda me segurava, ficava puto da vida, mas me segurava. Só que tinha gente que eu via que chorava depois de ouvir certas coisas. Tinha gente que não via a hora de ir embora. Então, eu não sei se no vestiário, porque o cara na transmissão do Premier disse que no vestiário do Santos só se ouviam os berros. Então eu não sei, o Diniz ele tem que chegar numa conclusão, ou ele tem que tentar se policiar, porque ele já tomou o terceiro cartão amarelo de novo. Ele não vai dirigir o time outra vez. E é capaz que com o Márcio Araújo, contra o Atlético Paranaense, o time jogue mais leve. Porque não tem essa carga, essa energia negativa o tempo inteiro, esse palavreado, essa gritaria. Tem jeitos e jeitos de você falar com as pessoas. Você pode cobrar delas sem se ceder. Claro que o Fernando Diniz é isso aí. Quem contratou sabia que ele era assim. Mas aqui está indo um alerta de alguém que defendeu a vinda do Fernando Diniz, que acha que ele é muito capaz no aspecto de conhecimento técnico e tático, e ele precisa entender que se ele não quiser virar um novo Adilson Batista, ele tem que beber na fonte do Leão e do Felipão. No aspecto de gestão de pessoas, né? Ficou marcado aí esses dias aquele bate-papo interminável que ele teve com o Tietê, porque aparentemente aquela história lá de trás do São Paulo não tinha ficado bem resolvida, né? Certamente não vai querer um outro caso desse tipo na vida dele. Então, eu estou tentando olhar para a coisa, porque assim, o Lucas Braga, você vê que ele está amuado. Ele não jogou nada. O Felipe Jonathan fez até um bom primeiro tempo, mas ele sai todo jogo. Por quê? Porque ele não está encaixado no jeito do time jogar. O Pirani, ele já sabe que vai entrar em campo e que ele vai sair. Hoje até que o Diniz deu uma colher de chá, ele tirou o Felipe Jonathan, pôs o Giamotto e deixou o Sanches um pouquinho em campo com o Pirani. Mas o Pirani sabe que ele vai sair do time, né? O Ângelo jogou um pouquinho hoje. Teve um lance, vocês vão lembrar no final do jogo, que o moleque levantou a cabeça, ele encontrou o Sanches dentro da área. Ele clareou o jogo, ele encontrou o Sanches dentro da área, né? Não é qualquer jogador que faz isso. Hoje jogou o Kaique, porque o Luan Pérez foi embora, né? E os dois tinham desaparecido. Aí o Diniz, depois de ser tantas vezes questionado, colocou o Moraes para jogar, e o rapaz não foi mal no jogo. De novo o Pará não foi bem. E aí põe o Madison, e o Madison vai no fundo, sofre pênalti. O que será que está faltando? Porque não é possível. Não tem explicação. Por mais liderança que o Pará tenha, o Madison entra e joga melhor que ele. E eu já falei logo lá no começo que se o Fernando Diniz for morrer abraçado com o jogador, ele está lascado. Não tem. E o Pará tomou o terceiro amarelo, né? Pelo menos isso. Contra o Atlético Paranaense vai jogar o Madison, né? Então não tem que morrer abraçado com o jogador. E outra, tem que tomar cuidado, porque
esse comportamento o tempo inteiro, né? Enérgico demais, eu não sei se isso é bom, porque não tem explicação, senhores. O time domina, o time cria, o time finaliza e o time não faz gol. Vamos dar o desconto. Ele cometeu um erro tático, né? Parecia ser uma boa ideia. O Marcos Guilherme de falso 9, movimentando para um lado, para o outro, abrindo espaço para o Marinho, né? Ok. E para o Lucas Braga. Só que o Marcos Guilherme, fora da posição dele, pelo segundo jogo seguido, não foi bem. E o Lucas Braga, para trocar de posição o Marcos Guilherme, também não funcionou, né? Então, assim, se o Caio Jorge for continuar muito tempo com problemas musculares, vamos no simples, né? Põe o Marcos Leonardo no time, que o moleque sabe fazer gol. Ele não joga como o Caio Jorge, mas ele sabe fazer gol. E bota o Marcos Leonardo centroavante e o Marcos Guilherme na ponta, né? O melhor do Santos foi o Camacho, disparado, na minha opinião, foi o Camacho. E aí depois ele tentou, botou um monte de cara e tal, botou o Sanches, encheu, depois o Ângelo, mas aí foi na base do desespero, de novo. Porque a sensação que dá é que quando o Santos toma um gol, ele não vai virar. O time chega num patamar, num ponto, em que a pressão é tão grande, uma intrapressão, se é que existe esse termo, que o time não consegue empatar, reverter, né? Tomou um gol estúpido, né? Porque o time estava lá na frente, tomou um contra-ataque, na hora de recompor o Pará não teve perna para chegar, e o cara chutou uma bola ali que ele tentou cruzar e meteu no gol. E o João Paulo, não sei o que o pessoal achou, ele fez um golpe de vista, a bola entrou por cima dele, né? E aí o segundo gol nem dá para contar, porque tomou um contra-ataque ali, o jogo estava acabando, o time estava todo escancarado. Então, meus caros, eu estou tentando encontrar uma explicação do porquê de um time que individualmente nós já vimos ótimas partidas do Jean Mota, que também errou no lance do segundo gol, mas não é motivo também porque errou no lance do segundo gol para desconstruir todas as boas partidas que ele fez recentemente, que o Santos não perdeu por culpa do Jean Mota, né? O Santos perdeu porque não conseguiu finalizar direito, porque o tonto do árbitro, né, não foi nem olhar a porcaria do VAR, e os caras na câmera não viram o sujeito do América pisando no tornozelo do Madison, né? Espero que o Santos faça uma representação contra esse elemento. Mas enfim, não vou colocar na conta da arbitragem o resultado. Tem que fazer gol, gente boa. Não adianta, movimenta, pressiona, ataca a linha, se não fizer gol. E é engraçado que essa foi uma derrota depois de 4 jogos. Mas a sensação que dá é que os 2 empates, né? O do Grêmio até tudo bem que foi fora. Mas o do Sport também é aquela coisa de, porra, cadê de fazer o gol? E nos outros jogos que o Santos venceu, né? Mais no do Atlético, parece que o time teve que fazer uma força danada para balançar a rede, né? Então, o atacar do time não é natural. Ainda não é natural. Pode ser que seja, daqui a pouco. Quando as coisas se ajeitarem, talvez quando os jogadores entenderem um pouco mais o trabalho do técnico. Mas eu desconfio, eu tenho essa sensação, essa percepção que esse comportamento do Diniz na beira do gramado, aliás, ele vai arrumar um problema, ele vai ter que virar sócio de um otorrino, porque ele acaba sem voz todo o jogo, de tanto que ele berra a partida inteira, né? Também eu não quero um Oswaldo de Oliveira no Santos, que fica lá assim. Não é isso. O cara tem que gritar, mas sabe, parece que passa do tom. O time não tem tranquilidade para finalizar. E é muito difícil encontrar esse meio termo entre o cara tá motivado, o cara tá ligado, o cara tá no 220, né? Mas tá tranquilo, motivado, mas tranquilo para fazer o que tem que fazer. A sensação que eu tenho é que o time do Santos tá com medo, às vezes, de errar. O jogador tentar alguma coisa com medo de errar. Eu não vi a coletiva, eu costumo não ver a coletiva, né?
eu venho aqui para o meu comentário tentando não, digamos assim, ser influenciado pelo que o treinador disse, porque eu ouvi as desculpas dele depois, é muito fácil chegar aqui e alterar o que eu estou falando. Então eu venho quente para o jogo, on fire, né, para o vídeo, já com a ideia do que eu vou falar, né? E procuro olhar o mínimo possível para a repercussão em rede social, também para não influenciar a minha opinião. Então, esse é o retrato que eu tiro do jogo. Porque o Santos pegou um time pior do que ele, de novo. O Santos conseguiu ter uma sequência melhor de pontuação contra adversários mais difíceis e tropeçou contra os mais fracos, né? Então o Santos perde ponto de novo para um time pior, né? Um time que ele dominou o jogo inteiro e que ele não teve competência para transformar esse domínio em gol. E por que será? Tem a falta do Luan Pérez, que inicia as jogadas, teve. Tem a falta do Caio Jorge, que é um jogador que movimenta, finaliza e tal. É fato. Mas tem mais alguma coisa nessa história. Então, assim, o Fernando Diniz pode até ouvir o que eu estou dizendo aqui e achar uma grande bobagem. Mas eu falo, Diniz, se você um dia, não sei nem se você me conhece, você já viu algum vídeo meu, se alguém da assessoria do Santos vai te mandar isso aqui, ou se você já viu, não sei, enfim. Mas tenha certeza de uma coisa, nessa hora, o pessoal está assistindo o vídeo, tem um monte de gente pedindo a sua demissão. Tem um monte de gente falando que você é burro, que você não entende nada, que você é teimoso, que não sei o que mais. Eu sou daqueles que defendeu a sua vinda desde o começo, olha para o time do Santos e vê trabalho, vê estrutura, vê organização, e por isso, por achar que você tem potencial, por ser jovem, você é da minha idade, né? Você tem 47, eu tenho 46, né? Você é 74, eu sou 75. Quem está falando aqui é um cara que está torcendo para você. É um cara que está torcendo para você dar certo. Porque, por exemplo, o que a torcida do São Paulo e a mídia tricolor fizeram com a sua pessoa foi um exagero, né? A forma ofensiva como você é tratado por esses colegas e co-irmãos é um exagero. E está se criando algo parecido dentro do Santos. Então, o turning point da sua carreira, para você um dia ser o que é o Tite, por exemplo, um técnico hoje da seleção brasileira, mas que foi um cara que sempre foi o Tite, Celso Roth, Abel, não sei o que, Tite, era o nome Wagner Mancini, Dorival, sabe aquele monte de nome que você sempre sabe? Quem que está ali vendo Jair Ventura? O Tite era assim. Um belo dia a carreira dele deu um salto. E ele virou um técnico que conquistou títulos e foi para a seleção brasileira. Então você precisa refletir em relação a isso. Será que você não consegue segurar esse negócio? Da tua personalidade ser desse jeito? Então, se tu não consegue, você tem conhecimento, você estudou Jung, você estudou Freud, você estudou um monte de coisa. Conversa, faz não é uma, como é que chama? Faz uma supervisão. Psicólogo faz supervisão com outro psicólogo. Faz uma supervisão. Tenta ver o que está acontecendo. Tenta se controlar um pouco. Porque eu não sei se não é isso que está afetando o rendimento de alguns atacantes. Porque a gente está falando de fazer gol, mas também pode ser dos armadores e outros jogadores. Uma coisa é tu pegar um cara que nem o Sanches, ou como o Camacho, tem dois que tem uma baita personalidade, os caras colados, entendeu? Luiz Felipe, o próprio Alisson. Esses caras, tu olha para eles assim, ok, personalidade. O resto, o Marinho mesmo, que é um líder técnico do time, ele é um sujeito frágil emocionalmente, ele sente muito as derrotas, ele sente muito o momento ruim. Mas não adianta fazer o trabalho no treino e chegar no jogo, que é quando está todo mundo vendo, que tem câmera captando o que você está falando, você descascar os caras 90 minutos. Então, é um aviso. E tem um ditado que diz assim, quem avisa amigo é. Estou falando de boa para você, ô Diniz, estou falando de coração. Controla esse teu jeito do lado de fora do campo. Senão você vai virar um novo Adilson Batista. Você pode virar um novo Leão
no Santos. O Leão entrou para a história do Santos. Se você dominar esse teu ímpeto, você vira o novo Leão. Se você não dominar, você vira o novo Adilson Batista. Aí vai vir um cara na sequência do teu trabalho, como aconteceu com o Hernan Crespo no São Paulo, ele vai pegar o time montadinho na parte tática e o cara vai botar lá um churrasquinho, uma amizade com os caras e ele vai ganhar alguma coisa, quem vier na tua sequência. E você vai ficar conhecido como o técnico que organizou, montou e deixou pronto para outro vir levar os louros pelo teu trabalho. É simples. Produtor, tempo. 20. Muito bem, meus caros. Cada um tem um jeito de analisar futebol. Eu costumo, no meu trabalho, incorporar elementos que sejam fora do óbvio das 4 linhas, né? Eu gosto de incorporar o elemento emocional, a questão do comportamento, a questão até social do jogador, do profissional. Então, esse foi o olhar que eu encontrei para analisar Santos e América. Os senhores têm todo o direito de não concordar com o que eu estou falando. Há uma série de outros colegas que fazem vídeos como este que têm entendimentos diferentes, têm opinião e análise sobre todos os aspectos. A minha hoje é essa. E eu espero que de alguma forma, com o que eu estou falando aqui hoje, eu possa contribuir para que o torcedor entenda o momento do Santos, do treinador que foi escolhido para trabalhar aqui e do próprio treinador em relação ao ambiente que ele criou, está criando, né, dentro do clube. Porque, no final das contas, o que a gente ouve é que os jogadores dos outros times gostam do Diniz, têm amizade por ele, né? É aquela coisa do cara conhecer o fulano assim, ele é boa pessoa, mas pô, é difícil de conviver, né? O cara às vezes é um coração enorme, o cara que você precisa de... Quantos amigos vocês não têm aí que o cara é difícil de lidar, mas se tu tiver numa crise, tu passa a mão no telefone e fala com ele, o cara vem de onde ele estiver e te ajuda, né? O Diniz deve ser um cara assim. É aquele cara que às vezes você conta com ele longe, mas quando fica muito tempo perto, desgasta. Eu espero que não seja isso. Eu espero, sinceramente, estar equivocado. Espero que não seja este o problema que está fazendo com que alguns jogadores joguem olhando para baixo. Muito bem. E não é olhando para baixo, olhando para a bola, não. Olhando cabisbaixos, sem confiança. Meus caros, falei aqui em nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é exatecinformatica.com.br. Telefone é o 13 30 20 18 77. Com isso trabalho também pelas redes sociais. Também aqui falo em nome de Peter Lendro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Lendro e Dani Haddad. Tá vermelho, produtor? Mais ou menos? As duas, né? Vocês nem começaram a ver o vídeo. Tô gravando, os caras já estão me xingando. Alguém tá falando bem, alguém tá falando mal. Os dois orelhas vermelhas. Mas enfim, falamos pro bem do Santos, né? E de todos os profissionais que lá atuam, tá certo? Então, dito isso, meus caros, vou tirar o domingo de folga, tá? Assistir meus filminhos, minhas séries, ver se eu corto o cabelo. Tá parecendo a boina do Daniel Boone. Parece que tem um guaxinim aqui em cima da cabeça, né, produtor? Vou cortar o cabelo de vez em quando, né? Assistir meus filminhos, minhas séries, porque segunda-feira tem Esporte em Destaque, segunda-feira tem pré-jogo de Santos e Atlético Paranaense, terça tem o jogo, quarta tem o Esporte em Destaque. Nós vamos nessa pegada, porque domingo já tem, domingo ou sábado tem o Clássico com o Palmeiras. A coisa vai ser quente aí nos próximos dias, tá certo? Dito isso, fecho este vídeo do Canal 10 agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado, mais visualizado dentro do YouTube. Também compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.